Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jefferson Mendes, mais uma vez chegando aqui no seu programa, o programa A Hora da Graça. Venho falar de fé, falar de vida, sempre trazendo uma boa palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, começando sempre o dia com a bênção do Senhor. E hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2024. Os dias passam rápido, minha gente, os dias passam rápido e nós temos que estar atentos nesses dias para que nós não venhamos desprezar as palavras, os ensinamentos. Vamos aproveitar os nossos dias, vamos gastar os nossos dias com o Senhor Jesus, vamos gastar os nossos dias aprendendo da palavra de Jesus Cristo. Nós precisamos em todo tempo estar purificados. A palavra diz, sejam alvas suas vestes em todo o tempo, Eclesiastes 9, versículo 8. Precisamos ser purificados. Nós estamos agora ao vivo no canal 15.1 e também no canal 9, canal 15.1 digital, canal 9 analógico. Transmitimos para você ao vivo direto do estúdio da TV Nova Conexão, a RIT, a Rede Internacional de Televisão. Estamos também transmitindo pelas redes sociais, Facebook e IGD Pato Branco e também o YouTube PR Jefferson Mendes. Deixa eu falar com você uma coisa, perguntar para o meu amigo diretor, conseguimos no Facebook hoje? Não? Sim, não, me ajude aí. Não conseguimos? É porque nós estamos com um problema no Facebook, o Facebook bloqueou nosso acesso, mas tem ainda os nossos conteúdos lá. Eu acredito que essa semana a gente consiga resolver essa situação. Então, no YouTube agora, simultaneamente no YouTube, você consegue nos acompanhar aqui o programa A Hora da Graça. Outro pedido que eu faço para você, sempre esteja sintonizado com a gente. Nós chegamos às 6 da manhã todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda e assim vamos. Todos os dias da semana, às 6 horas da manhã, nós temos o programa Paraná na Graça, com o nosso líder estadual do Paraná, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Às 6 da manhã, mais cedo hoje, você já esteve mais cedo com o pastor Fernando, hoje trouxe uma boa palavra e eu quero que você faça o seguinte, vamos também inscrever-se, vamos seguir a página do Paraná na Graça, vamos também fazer esse número de inscritos aumentar, crescer, dobrar. Vamos fazer essa obra em nome de Jesus todos os dias, 6 da manhã, aqui pela televisão e nas redes sociais do Paraná na Graça. Também peço para você que você faça o seguinte, quando você entrar, curtir, compartilhar, comenta. Vai lá e faça um comentário em um dos vídeos, em uma das pregações. Isso já vai demonstrar que você está acompanhando e também fará que essas plataformas enviem para outras pessoas também acessarem esta bênção de Deus, tá bom? Às 7 da manhã comigo aqui, direto aqui de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, levando a palavra de Deus aqui no sudoeste. Outra coisa também que você pode fazer ao meio-dia, quando você volta do trabalho, quem está saindo agora, você pode vir aqui também com a gente ao meio-dia no programa Tarde da Bênção. Todos os dias, meio-dia horas, você consegue encontrar também uma palavra de fé. Na hora do almoço, você chega em casa, ou você que já está em casa, preparando o almoço para os filhos, chegando da escola, tem uma mensagem de fé para você ao meio-dia, também aqui com a gente no programa aqui à Tarde da Bênção. E às 18 horas nós temos novamente o programa A Hora da Graça. Ou seja, por falta de palavra, por falta de ensinamentos, não é que você vai ficar sem o Senhor Jesus. Então, procure estar ligado com a gente, você sempre estará acompanhando boas pregações e ensinamentos da Palavra de Deus. Sem falar que a partir das 7 da noite, às 19 horas, começa o SOS da Fé, aí comandado pelo pastor Jaime, pastor Michael Marques, missionário, estão ali trabalhando, ensinando a boa Palavra de Deus a todos aqueles que estão ligados na bênção do Senhor, tá bom? Bom, gente, então não se esqueça, sempre ligadinho com a gente nas redes sociais também, agora, nesse momento, simultaneamente, no YouTube também, PR Jefferson Mendes. E agora, eu quero chamar a sua atenção para os cultos da Sagrada Família, a Igreja de Joelhos e a Família de Pé. Enquanto houverem pessoas lutando, orando, de joelhos, clamando a Deus por esta causa tão importante, tão nobre, eu amo minha família e por isso eu luto por ela. Eu amo minha família e por isso eu batalho por ela. Então, se você ama a sua família, você deve também fazer o mesmo. 914 930 passa para você no GC aqui no rodapé do televisor. O endereço é Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco.
venha nos fazer uma visita, venha estar com a gente aqui. Tenho certeza que algo especial da parte de Deus será ministrado no seu coração para te fortalecer e fortalecer sua família. Vem lutar em nome de Jesus. Agora, também na região, nós temos nossos cultos também lá de Francisco Beltrão, pastor Odair, ele também que prega a palavra de Deus no dia de amanhã, 9, 14 e 19h30, na rua Porto Alegre, 1180. Rua Porto Alegre, 1180, lá na cidade de Francisco Beltrão. Amigos beltronenses, acompanhem o convite do pastor Odair agora. Olá, amigos que estão nos acompanhando, principalmente os da cidade de Francisco Beltrão e todas as cidades ali ao entorno, ao redor. Eu venho fazer um convite, me chamo Odair Ferreira, estou pastor aqui na Igreja da Graça, na região do Sudoeste, e eu convido você de Francisco Beltrão para estar conosco, lutando pela sua família. Família é um projeto, é uma instituição de Deus. Venha declarar conosco, assim como Josué, em capítulo 24, versículo 15, declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às 9 da manhã, às 2 e às 7h30 da noite, é na rua Porto Alegre, número 1180, no bairro Alvorada, na cidade maravilhosa de Francisco Beltrão. Repetindo, rua Porto Alegre, 1180, aí no GC, no rodapé, já aparece o nosso endereço. Em o nome de Jesus, uma bênção está preparada para você. Isso aí, pastor Odair, está preparada mesmo, a bênção de Deus já está preparada. Basta a pessoa que crer vir participar, ouvir a palavra, orar junto com fé, e Deus com certeza vai levantar essa família, em nome de Jesus. Pastor Silvio de Castro, na nossa cidade de Dois Vizinhos, estará pregando também a boa palavra de Deus, ali em Dois Vizinhos, na rua Paraná, 1133, ao lado do INSS. Pastor Silvio, como será a quarta-feira? Olá, você que está acompanhando essa programação, pastor Jefferson, estamos aqui na graça de Deus. E nessa quarta-feira, nós estamos hoje, quarta-feira, estamos aqui para trazer uma palavra de revelação de Deus para o seu coração. E nessa quarta-feira, lutando pela família, assim como Jesus estava ali no Getsemane, estava lutando para que ele pudesse alcançar o propósito do seu coração, você também deve estar conosco para lutar, para alcançar o propósito da sua família. Nessa quarta-feira, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 7h30 da noite, na Rua Paraná, 1133, bem no centro-sul da cidade de Dois Vizinhos. Dois Vizinhos não será mais a mesma. Eu espero você nessa quarta-feira, no nome de Jesus. É isso aí, meus amigos. Então não se esqueça, aqui em Pato Branco também, 914, 930, Rua Silveira Martins, 44. Lembrando que nesse estudo que nós temos da quarta-feira, nós chegamos no momento que nós vamos orar e nós nos ajoelhamos, todos nós na igreja, colocamos nossos joelhos no chão para levantar a nossa família. Posicione-se, aprenda a se posicionar diante de Deus e você com certeza verá sua família se levantar. Clame a Deus e Ele responderá a você em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Gente, eu quero falar para vocês das contas da igreja, começando o mês, você que já recebeu, você que, pastor, olha, eu já recebi meu pagamento, já vou fazer meu Pix, vou fazer minha transferência aqui do meu dízimo, da minha oferta. Na tela para você agora as contas da igreja, Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Essas são as contas que você pode acessar, marcar aí agora, e quando você tiver o tempo disponível, você já faz ali sua transferência. Se você puder fazer agora, faça já. E também a chave Pix, essa modalidade mais simplificada. Existe a chave Pix, que é o CNPJ, o CPF, o número de telefone, porém o nosso Pix que você faz a transferência é o doacões@iigd.com.br. Caso você tenha facilidade para utilizar, o QR Code, esse quadradinho preto que está bem no meio da tela, esses caracteres te levam você diretamente à conta da igreja. Aí você não precisa nem digitar ali a chave Pix. Só colocando o valor, aí você faz sua senha no Internet Bank ali e faz a transferência. Sempre que você fizer a transferência, não se esqueça, envie o comprovante. Se você enviar o comprovante, o pastor consegue anexar juntamente com os demais, as pessoas que enviam para a gente aqui, e podemos então demonstrar. Aqui, através dessa programação, temos abençoado o Sudoeste. Então, você que me acompanha, não esqueça,
envie o comprovante pelo 46 3025 53 52. 46 3025 53 52. Não se esqueça de enviar esse comprovante e com alegria eu vou levar para você. Já vou estar entregando para vocês, quem fizer a sua oferta especial, já vou levar também para você o presente especial das bênçãos do outono. Dia 19 desse mês de março, terminamos o verão. E já a partir do dia 20 de março, já começa o outono. Já vou levar para você o livro das bênçãos do outono do missionário R.R. Soares. Eu acredito que você tenha crescimento, tenha acontecido com você de melhorar o seu dia através desta leitura. E é o que nós também estamos fazendo todos os dias, aqui também pela TV Nova Conexão, aqui também pelo seu programa, nós também enviamos para você essa leitura, que é uma maneira de trazer você para perto dessa mensagem e trazer uma edificação. Ajude-nos, não esqueça de enviar o comprovante. Mesmo que você faça, pastor, mas é R$10, é 20, 50, não interessa quanto seja. O que interessa é a sua fidelidade, seu amor. Se você fez seu propósito, envia o comprovante, uma foto do comprovante para o pastor aqui em nome de Jesus, tá bom? Vamos acompanhar agora? Vamos agora às bênçãos do verão. As bênçãos do verão do missionário Soares. Hoje, dia 5 de março, acompanhe essa mensagem de fé e eu volto junto com vocês aqui com as palavras de Jesus. Vamos lá, já volto em nome do Senhor. Leitura do livro das bênçãos do verão do missionário R.R. Soares. Hoje, dia 5 de março. O servo do Senhor deve entender que ele é embaixador dele na terra. Atitude de homem de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 1 Reis 18:41. Nos encontros de Elias, o servo de Deus, com o rei Acabe, o profeta sempre tomou a palavra e deu as cartas. Aliás, como sempre deve ser, pois o Altíssimo não nos enviaria a uma missão na qual um perdido falaria e nós nada faríamos. Quando Paulo evangelizava, o procônsul Sérgio Paulo, certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, resistia à mensagem ministrada pelo apóstolo, mas usando sua autoridade, Paulo o repreendeu e o fez ficar cego. Atos 13, do versículo 6 ao 12. Estando com Elias, pela segunda vez, Acabe chamou-o de inimigo e perturbador, e recebeu a resposta de que ele, o rei, era quem perturbava a nação. Diz as Escrituras que Deus levanta e envia fiéis intérpretes para levar a sua palavra a qualquer lugar. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Provérbios 28, versículo 1. Os tímidos não podiam fazer parte do exército de Israel. Deuteronômio 20, versículo 8. Louve ao Senhor. Na terceira ocasião, juntos, Elias provaria ao povo quem era o verdadeiro Deus e Senhor. Então, todos clamaram depois da oração do profeta. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, versículo 38 e 39. Eles creram. O evangelizador tem poder para executar as mesmas maravilhas de Jesus, pois representa o único Deus. João 14, versículo 12. Em qualquer lugar, precisa conhecer a sua posição diante do Altíssimo, ao sentir o toque divino, levando-o a fazer algo fenomenal. Deve determinar no mesmo instante a concretização da obra. Isso fará os perdidos entenderem a diferença entre o Senhor e os demônios que agem no mundo enganando o povo. O servo do Senhor deve entender que é embaixador dele na terra. Logo, possuiu a autoridade dos céus. 2 Coríntios 5, versículo 20. O profeta não temeu a fama de homicidas de Acabe e Jezabel, sua mulher. Esse casal apoiou o culto a Baal e com isso os israelitas se distanciaram de Deus a ponto de, anos mais tarde, a Síria invadir a nação e levar cativos os melhores cidadãos de Samaria. 2 Reis 15, versículo 29. Triste fim para um povo que amou Baal. Após ter liquidado a fatura, levando à destruição os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste de ídolo.
Elias assumiu a autoridade naquele local e ordenou que Acabe subisse, comesse e bebesse, porque já havia o ruído de uma grande chuva. Não havia sinal disso, mas o ouvido do profeta escutou tal prenúncio. Do mesmo modo, se Deus lhe disser algo, jamais tenha receio de falar, pois aquilo virá sem dúvida. Ore e creia. Elias havia trazido a seca, cuja duração foi de 3 anos e 6 meses. Porém, naquele momento, traria de volta a chuva e com ela a vida. Tiago 5, 17 e 18. O nosso ministério é conduzir os que creem à vida. E quem não confiar no Salvador estará destinado à morte. Comece a se consagrar em oração e na meditação bíblica. Você crescerá e Deus lhe confiará uma boa obra. Momento de oração. Senhor da abundante chuva, somos gratos porque nos fizeste ministros do Novo Testamento, no qual os perdidos encontraram salvação, libertação, cura e solução de seus problemas. Tudo isso foi cumprido por Cristo na sua morte, para que tu fosses glorificado com a nossa ministração do bem. O que Acabe viu aquele dia o fez tremer diante de ti, mas infelizmente ele ainda teimava em não te servir. Por isso, a sua semente foi destruída. Oramos por quem sabe que a verdade é Jesus, mas prefere viver como se isso fosse história sem significado. Olha para nós e ajuda-nos a te obedecer, que os espinhos da vida, a fascinação das riquezas, os cuidados da vida e a ambição de outras coisas jamais sejam vistas em nós. Almejamos fazer a tua obra de modo que todos te encontrem. Amém. Inveja, uma palavra pequena, pesada e com um peso que eu posso dizer para você que pode ser um dos maiores problemas que você enfrente. Quando falo a palavra inveja, chamo a atenção a aquelas pessoas que elas têm o interesse de ser o que você é, de ter o que você tem e de fazer o que você faz. Mas elas não têm coragem, elas não têm capacidade de lutar para alcançarem o que você tem lutado para viver. Jesus Cristo, ele nos deu uma grande lição acerca disso. E nas palavras de Jesus que nós vamos abrir hoje, eu acho que talvez seja uma das palavras mais duras pregadas contra a religião, porque Jesus tinha 3 equipes religiosas contra ele que era severo. Era muito severo o ataque desses religiosos contra Jesus. Eram os fariseus, os saduceus e também os escribas. Estes 3, eles se mancomunavam com a intenção de derrubar o ministério de Jesus. E vou dizer para você que até hoje é assim. Enquanto Jesus estava trabalhando, enquanto Jesus estava curando enfermos, expulsando os demônios, os hipócritas, estes homens que, se você procurar qual o significado de hipócrita, é um ator. Ator é aquele que encena alguma coisa, que está encenando ser algo que não é. E digo que nos dias atuais há muitos hipócritas, mas muitos mesmo. E digo para você com peso no coração, não falo isso com alegria, imaginando que seja algo benéfico, mas algo muito triste em nosso meio, em saber que há sim também pessoas que estão caminhando em cima dessas palavras de Jesus, pisando as palavras de Jesus. Quando eu digo pisando, não é caminhando com Jesus, mas pisando, zombando o que Jesus disse. Nós, como cristãos, aqueles que andam segundo Jesus, temos que ter um cuidado muito claro e muito sincero para que nós não venhamos perder o foco. Nós não temos que tomar o lugar de Jesus, que acaba-se muitas vezes tomando-se o lugar de Jesus. Veja, por exemplo, uma grande religião. Uma grande religião coloca como centro e base da religião um homem, né? Que tem que ir lá, como eu queria poder ir lá em Roma, poder dar um beijo na mão dele.
Ah, como eu queria poder tocar no santo fulano de tal. Veja que as religiões sempre criam essas idolatrias. E isso também acontece no meio dos cristãos, os chamados evangélicos. Pessoas também que começam a idolatrar pessoas, idolatrar a igreja, e começam a até mesmo idolatrar o pastor, né, que o pastor faz, que o pastor isso. Nós nunca podemos tomar a glória, nós nunca podemos tomar a posição de Cristo. Nós temos que fazer o que o pastor sempre procura fazer, que é apresentar o evangelho para que você ame mais e mais a Cristo. Apesar de que há um laço, sim, há um amor, há uma amizade que se cria, há um prazer em estar com quem fala de Jesus. Mas nós não podemos deixar a inveja nos dominar. E quando eu falo a inveja, aqui agora o caldo engrossa um pouco. Porque fazer o que Jesus fazia, ninguém queria fazer. Mas condenar o que Jesus fazia, estavam cheios de multidões de hipócritas com a intenção de condenar o que Jesus fazia. Então pense que o invejado, ele sempre vai ter a oposição. Sempre que ele fizer alguma coisa boa, sempre que o invejado, né, a pessoa que recebe a inveja de alguém, sempre vai estar fazendo, trabalhando. Eu vou dizer para você uma coisa, que fique bem claro no seu coração, essas pessoas que vivem com medo da inveja. Existe sim algo espiritual, a gente sabe disso, mas se você tem andado, trabalhado, feito o que é certo, o que é correto, o que é digno, você não precisa temer a inveja de ninguém. A Bíblia fala que não existe maldição sem causa. A inveja, né, o chamado olho gordo, não vai fazer mal para você, não vai te derrubar você se você estiver andando no que é correto. A Bíblia fala que os justos não precisam se justificar, porque o seu Deus é a sua justiça. Agora, quando você está andando num caminho do qual você conheceu Jesus, você talvez pode ser casado, ter filhos, você conheceu Jesus Cristo, você quer que sua família siga Cristo, mas você mesmo não tem feito isso. Se não te empurrarem você, se não tiver para você obrigações, como diz respeito, quando eu falo obrigações, não no cunho de você ser obrigado a fazer, mas se não tiver tarefas a serem feitas para a obra de Deus, o fato de você ler a Bíblia, de ir para a igreja, ler bons livros, trazendo conhecimento para a sua fé, se você não tiver cultos para participar, imagine um dia que haja uma dispersação, como houve na igreja que tinha em Jerusalém, a primeira igreja. Como que seria se você não tivesse uma igreja para congregar, se você não tivesse um pastor para te ensinar? Pense agora, como seria a sua fé? Você continuaria firme? Porque há muitas pessoas que elas são puxadas, que elas não trabalham por si, elas precisam que alguém puxe elas. Se alguém não falar ore, você não ora. Se alguém não falar você leu a Bíblia, você não lê a Bíblia. E isso demonstra claramente que essas pessoas, elas querem viver, como diz, né? Elas querem viver o mel, mas não estão dispostas a procurar o pólen lá nas flores, como a abelha faz. Então veja que Jesus, ele censura essa prática e conduta, seja de fariseus, de escribas, de saduceus ou de crentes da igreja A, da igreja B, católicos, todos eles. Todo ser humano recebe essa censura de Deus, partindo do princípio que eu sei e tenho como fazer o que é certo, seguir os ensinamentos de Jesus, ou então seguir o meu próprio entendimento. Vamos ler? Diz assim: então falou Jesus para a multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que Jesus quer dizer com isso? Como assim sentado na cadeira de Moisés? Que cadeira cativa é essa, pastor? Eu não me lembro de ter visto uma cadeira dessa na Bíblia. Não me lembro de ter visto Moisés sentado num trono. Mas o que está descrito aqui é: muitas pessoas estão dispostas a ocupar o lugar de pessoas que trabalharam. Não, porque foi Moisés que me mandou, porque Moisés disse, porque Jesus falou, porque o pastor falou. Você toma até, uma força,
Olha só a imponência, foi Moisés que disse, né? Certa vez eu vi na minha casa, meu filho mais novo, um dia ele chegou e falou assim para a mãe dele assim: foi o pai que mandou, mãe. Aí eu fiquei pensando assim, mal sabe ele que quem manda aqui é ela. Mal sabe quem manda é ela. Às vezes nós temos esse coração, guarde o que você está ouvindo de Jesus. Vocês querem ocupar a cadeira de Moisés, mas Moisés só tem um, não tem mais que um. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi aquele homem que, olha, diga-se de passagem, separado por Deus. E isso não tenho dúvida sobre isso. Moisés foi grande homem de Deus, em práticas, em fé, em trabalho. Ele se dedicou à obra de Deus. Moisés se dedicava. Moisés amava o povo. Lembra quando houve uma situação, quando desceu o povo, quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo todo ali pelado, se perder no pecado. Acharam que Moisés não voltaria mais. E por isso se perverteram, começaram a fazer até deuses de ouro. E quando aconteceu isso, Moisés desceu, houve ali uma exortação, muitos caíram naquele dia, muitas pessoas morreram naquele dia. Só que o Senhor se revoltou contra o povo. O Senhor ficou muito chateado com o povo e eles seriam destruídos, eles morreriam. Aí Moisés, ele entrou na brecha. Ele disse: Senhor, não faça isso. Dê tempo para que esse povo se converta. Então veja que Moisés, ele trazia duras palavras para estabelecer aquele tempo, quantas pessoas estavam debaixo da sua alçada, debaixo da sua liderança. Pense como era difícil lidar com 3 milhões de pessoas. Não era fácil para um líder trabalhar, coordenar, levantar lideranças para poder ajudar no trabalho. Não era fácil, mas Moisés lutava pelo seu povo. Já os fariseus, os escribas, os saduceus, essas classes religiosas não estão nem aí com o povo. Não está nem aí se as pessoas estão bem ou mal. Elas pouco se importam se está cego, se está coxo, se fala, se não fala, se é surdo. Não está nem aí. Pouco se importa. Ai, eu quero amar a Deus, eu quero ser igual a Moisés. Mas, puxa vida, Jesus fala aqui, observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então Jesus deixa muito claro, olha, o que eles falam da palavra é verdade, eles falam acerca de coisas que Moisés ensinou. Escutem, observem, ou seja, preste atenção no que eles falam. Mas, porém, quando vocês verem a conduta e prática deles, não siga. Por que você está chateado? Por que você está chateado com a igreja? Por que você deixou de congregar? E eu vou dizer para você por quê. Porque você olhou para as pessoas, achando que elas poderiam trazer salvação para você. Ah, pastor, essa unidade, essa comunhão é muito boa. Diga-se de passagem, é mesmo. É bom quando temos comunhão, como temos unidade, mas nós também não podemos ser simples demais. Nós não podemos deixar que essa simplicidade ela acabe nos deixando cegos espiritualmente. Há pessoas que estão no nosso meio, do nosso lado, que elas não estão nem um pouco importando com as coisas de Deus. Ela só pensa nela mesma, ela só pensa em estar bem, ela só pensa em ocupar o que é teu. Tem gente que ela está lhe pegando na sua mão, mas interessado em ter o que você tem. Mas lutar para ter o que você tem, ninguém quer. E ainda há quem diga que essa pessoa teve sorte, por isso que ela está assim. Sorte? Sorte? Pense Jesus caminhando, suando no meio do deserto. Jesus passando de uma margem para outra no mar, para poder pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ninguém estava com essa disposição. Melhor era ficar no templo, né? Era mais fácil. Ah, pastor, mas essa obra é só para algumas pessoas que foi chamado para evangelizar. Quem te falou isso? Quem mentiu isso para você?
Não, pastor, que eu não sei falar, porque eu não sei. A Bíblia fala em Jeremias, antes que você nascesse eu já tinha conhecido você, eu formei você. Eu só quero que você aprenda a abrir sua boca. Por que nós não temos prazer de sair evangelizar nas praças? Por que não temos prazer de bater as portas das casas das pessoas? Ah, pastor, ninguém quer ouvir. Não é que ninguém quer ouvir, é que nós já não sentimos o prazer de fazer isso mais. Eu não falo de sair na rua, entregar um panfleto de uma data de culto. Eu falo de você evangelizar, orar, falar do amor de Deus. Ah, pastor, é que as pessoas hoje são muito corridas a vida das pessoas. É, sério mesmo? Sempre foi assim, gente. Nunca foi diferente. Meus amigos, pastores, eu sei que tem muitos pastores aqui de Pato Branco, inclusive, que assistem essa programação. Pastores, vamos colocar o povo na rua, vamos evangelizar. Ah, mas o povo não quer, pastor. Mas quem diz que tem que querer? Sai o senhor, ué. Sai o senhor aí, sai as pessoas que trabalham com o senhor. Ah, pastor, mas tinha que ter mais gente. Mas não tem. Jesus tinha 12 discípulos. E olha que 12 discípulos ainda que dava para contar com 3 que eram próximos, né? Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Então, pense nas palavras de Jesus, escute, ou seja, observe, preste atenção no que está sendo dito, que são coisas boas, mas não procedam, não pratiquem. É o velho ditado de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que triste para um pai, que triste para uma mãe, falar, filho, seja assim, seja assado, mas você não fazer. E o pior de tudo não é isso. Quando você faz, quando você busca, quando você está dedicando o seu tempo a Deus, sempre vão se levantar contra você. Vai se levantar. Porque ela não faz, porque ele não faz, porque ele não pratica, porque ela não pratica. Aí aquele que está praticando sempre vai ser odiado. Mas a pessoa que é espiritual, ela vai entender isso aqui. O Senhor está falando, olha, não proceda como tal. Observe, preste atenção, mas não haja dessa maneira. Versículo 4. Pois o que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, eles colocavam um peso emocional ali nas pessoas, tão pesado, mas tão difícil, que eles não conseguiam praticar, eles mesmos não faziam aquilo, mas impunham aos que observavam e ouviam a pregação que eles fizessem aquilo que eles diziam. Então, como podemos nós dizer, filho, faça isso se você não faz? Às vezes eu comento, até na igreja eu falo às vezes isso. Filho, você não pode, né? O pai e a mãe falam, filho, você não pode fazer assim, você não pode falar desse jeito, não pode mentir, não pode enganar. Bate alguém na porta da tua casa lá, aí você fala, filho, veja quem é. Aí o filho fala, é fulano que tá ali. Ah, diga que eu não tô. Eu não tô em casa, né? Aí faz igual o Chaves, meu pai mandou dizer que ele não tá. A gente tem que tomar um cuidado, porque nós caímos. A Bíblia fala que o peixe ele é fisgado pelo anzol. E nós sabemos disso. Eu digo que crente é pego pela boca. Você diz, não, porque agora eu vou fazer, porque agora eu vou andar com Deus, agora eu vou orar, agora eu vou buscar, agora eu vou e tal, e vou fazer. Mas passa um pouco, você já desanima. Qualquer coisa desanima você. Não é cansaço, não. Não é dias difíceis. O que desanima você é não praticar o que você está ouvindo. Eu me pergunto às vezes, Senhor, eu tenho praticado tudo que tenho aprendido do Senhor, se não me ajude. A Bíblia fala que os discípulos fizeram isso com Jesus. Um dia Jesus chamou assim e falou, gente, nós temos que perdoar. Aí ele fala, até quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, você vai ter que perdoar essa pessoa 70 vezes 7 se essa pessoa vier arrependida até você. Então, Jesus falou isso e os discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. O que os discípulos quiseram dizer com isso? Eu quero obedecer sua palavra, mas eu preciso de fé para ter essa fé como o Senhor está falando aí. Tem coisas que você não consegue fazer. Tem coisas que você não vai conseguir. Embora eu converse às vezes com pastores,
alguns que têm palavra, dividimos palavras, conversamos sobre a palavra de Deus, mas às vezes a gente tem que ter um cuidado, porque, pastor, nós não podemos pregar tão duro, nós não podemos pregar desse jeito que o povo já está triste, nós não podemos entristecer o povo. Tá certo? Eu acho que entristecer o povo ninguém deve fazer. Mas quando se diz a verdade, aquilo que vem de Jesus, faz que você baixe a tua guarda. Te faz reconhecer o miserável do ser humano que é. Agora, se nós não pregarmos a verdade do Evangelho, não pensando no rigor, na dureza, no peso, mas a verdade. Por mais que os fariseus tentassem conduzir aquele povo ali, eles não conseguiam, porque eles não eram exemplo. Por que nós não queremos? Porque a pregação, pensando hoje em dia, né, no Brasil, por que a pregação está se tornando tão assim, sabe? Então, deixando Jesus de lado, trazendo o eu para o centro da coisa. Por quê? Por que está deixando de se pregar o Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho, na semana passada, foi meu diretor aqui, meu amigo Natanael, mandou um vídeo. Quem disse que ser crente é fácil, mentiu. Quem disse que ser crente é fácil, está mentindo, enganou, mentiu para você. Porque ser crente não é fácil. Ser crente é aquela pessoa, não que é da igreja evangélica, mas ser crente é aquele seguidor de Cristo. Aquela pessoa que anda no Evangelho, que perdoa, que ama. Aquela pessoa que releva, que é paciente. Aquela pessoa que sempre está trabalhando com amor. Essa pessoa não é fácil de ser, não. Por isso a gente tem que entender. Aí Jesus fala, versículo de número 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios, alargam, as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Quer dizer, eles queriam ocupar uma posição honrosa, eles queriam estar, junto nas primeiras cadeiras, eles queriam ser honrados, eles queriam que as pessoas olhassem, olha, nós temos que honrar eles, como eles são poderosos. É um balãozinho de gás hélio, balãozinho que está subindo. A Bíblia fala, Jesus falou em Mateus 5 que o reino dos céus é para os pobres de espíritos. Os pobres de espírito, eles herdariam o reino dos céus. Quem que é uma pessoa pobre de espírito, pastor? O que significa ser pobre de espírito? Quando se fala pobre de espírito, quer dizer, você é uma pessoa que não deixa o seu intelecto, a sua mente, todo o conhecimento que você tem, tudo que você sabe sobre a palavra, sobre a vida, porque à medida que a vida passa, você vai aprendendo e você vai crescendo intelectualmente. Você vai melhorando. Isso eu não tenho dúvida que nós vamos crescendo espiritualmente também. Agora, ser pobre de espírito eu sei como agir, eu poderia me portar de todas as formas, mas eu baixo a minha guarda porque eu quero ser como Jesus. Eu não preciso ter lugar melhor, eu não preciso ocupar lugar melhor. Mas se Deus colocar a gente num lugar melhor, se Deus colocar a gente numa posição maior, é porque Ele está vendo que você realmente merece estar lá. Jesus deixou a glória de estar no céu. Escute isso, Jesus deixou a autoridade de estar ao lado do Pai no céu. Ele deixou o céu para vir a essa terra de homens falhos, pecadores, errantes. Para quê? Para qual motivo? Para salvar-nos e tirar-nos da sujeira, da imoralidade, do pecado. E Ele precisava fazer isso? Não. O Senhor não precisava disso. Mas o amor de Deus verdadeiro foi colocado ali na figura de Cristo. Jesus Cristo, quando veio a este mundo como homem, Ele veio com a intenção de trazer o grande amor de Deus, perdoando, fazendo que nossos corações, ao invés de estarmos perdidos com nossos pecados, com o peso dos nossos pecados, Jesus Cristo veio para trazer o livramento. Ele nos livrou dos nossos pecados.
Ele nos purificou de todos os pecados. No sangue de Cristo, a redenção. Agora, como estes homens, eles preferiam os melhores lugares. Diga-se de passagem, os melhores lugares realmente são os melhores lugares. São posições de honra, mas eles só queriam aquilo para aparecer. Não era do coração. É bom poder honrar uma pessoa, é gostoso poder honrar uma pessoa que tem realmente merecimento por aquilo. É bom você abençoar alguém que merece ser abençoado, que merece receber uma dádiva. Agora, há pessoas que elas só estão ali só fazendo número. E o que só faz número, o Senhor está dizendo aqui, versículo de número 7. As suas saudações nas praças e os serem chamados pelos homens como Rabi, mestre, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, ou Rabi, como está descrito. Porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestres, que um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí Jesus ele faz esse comparativo. Então, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que baixa a bola, a pessoa que aprende a lidar com as situações, ele fala assim: quem se humilhar, o meu Pai vai exaltar você. Porque ele diz, você tem que ser servo. O servo é aquele que não está procurando dádivas para si mesmo. O servo procura agradar o seu Senhor. Aí ele diz, mas ai de vós, eu vou ler mais 3 versículos. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Vocês não vão para o céu e ainda impedem os que seguem você de ir para o céu também. Ensinando essas loucuras, ensinando que elas devem ser melhores que as outras, porque a tua conduta, a tua prática fala mais do que suas palavras. Você pode falar muita coisa bonita, mas a tua conduta, a tua prática é totalmente aversa àquilo que você está falando. Ali diz, ai de vós escribas, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para ganhar alguém gentil para o judaísmo. E depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que é sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, por ele, por tudo o que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, por ele, por tudo que aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, ou pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, e deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o que o Senhor Jesus ele testifica sobre a lei? Jesus fala da lei, ele explica aqui dizendo uma coisa muito importante para o nosso conhecimento. Vou ler novamente. Ele fala, não desprezais, doendo o cominho e desprezais o mais importante da lei. O que é mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Porque ele está dizendo, vocês apontam e querem realmente fazer a lei se cumprir.
Vocês querem ser os donos da lei. Vocês querem cortar a mão daquele que rouba, mas vocês não cortam a mão de vocês quando estão errados. Aí a pena é mais branda para você. Até parece, né, com o cenário político que a gente vê às vezes, que a pessoa, quando é para mim, aí não, aí tem que ser tranquilo. Agora para você não, tem que mandar matar, tem que prender. Olha o que está escrito. Ele fala, aí ele diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que a Bíblia está dizendo? Vocês devem sim fazer, faça cumprir, pregue, ensine, faça essas coisas, sejam fiéis nos dízimos, com as suas ofertas, mas não omitam o principal, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Não omita. Não omita a palavra. Você pode ser aquela pessoa que vive na igreja, mas se você omite a palavra de Deus, se você deixa de cumprir, esses ai da parte de Deus aqui, eu não tenho mais tempo para falar, mas isso aqui é pesado, gente. Isso aqui é sério. Não seja hipócrita. O invejoso só vai invejar alguém que tenha algo a mais que ele. Digo para você que o invejoso é aquela pessoa que vai olhar para as coisas que você faz e vai desejar ter o que você tem, mas não tem coragem para fazer o que você faz. Por que Jesus era invejado? Porque era mais fácil condenar Jesus Cristo do que fazer a obra de Jesus. Porque para fazer a obra de Jesus, exige suor, trabalho, oração, dedicação, caminhar, buscar. Você não quer fazer? Você não quer buscar? Aí não adianta chorar. Não adianta querer ter uma unção, uma capacidade, um poder, uma autoridade, da qual você também não tem feito nada, nem por onde chegar. Espero que Deus fale com você e seja livre desse pensamento: pastor, estão me invejando. Se você está crescendo, vai ter inveja sim. Agora, em contrapartida, se você anda com Deus, nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Agora, você tem dado brechas, você tem vivido uma vida de pecado, aí você tem que se preocupar com a inveja, que daí ela vai ser um problema para você. Agora, você está andando com Jesus? Fique livre. Jesus passava no meio dos fariseus ali, andando no meio deles. Eles queriam apedrejar, matar Jesus, mas Jesus disse: ninguém tem autoridade sobre mim. O único que pode tirar minha vida é o Pai. Ele sabe o meu tempo. Ele sabe o que fará de mim. Não é o homem quem tem autoridade sobre nós, e sim o Senhor Deus. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar-se a Deus. Pai querido e Pai amado, apresentamos a Ti, ó Deus, mais uma vez nossas vidas, apresentamos o copo com água, sabendo nós, ó Pai, que somos pequenos, somos falhos, mas precisamos de Ti. Entra, Jesus, nessa batalha conosco, para que aqueles, ó Pai, que estão passando por essas situações de inveja, que ela está sendo perseguida, uma perseguição tamanha para destruir a vida dessa pessoa. Entra, meu Deus. Opere, meu Pai, suas maravilhas. Livre esta pessoa, que haja justiça nessa situação onde essa pessoa está sofrendo. Meu Deus, entra com o Teu poder, curando os enfermos, curando, ó Deus, as pessoas que estão doentes. Livre-as, que a partir do momento que elas beberem desta água, ela seja livre em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga: eu creio. Então agora beba desta água em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos, se você precisa de atendimento, a igreja está aberta o dia todo para atendimento hoje. 46-DDD 3025 5352. 46-DDD 3025 5352. Quarta da família amanhã, tá? Eu espero você 9-14-19-30, a igreja de joelhos e a família de pé. Também estamos num propósito, nos 31 dias desse mês de março, de oração. Todas as pessoas que quiserem participar dessa oração especial com o pastor, estou enviando para você às 21 horas, todos os dias, às 9 da noite, nós entramos numa oração em conjunto, todas as pessoas. Se você quer fazer parte, pastor, eu quero orar junto com o senhor às 9 da noite. Eu quero também me consagrar nesses 31 dias
deste mês de março. São 31 dias de santificação para 3 dias de maravilha e de poder. Se você não sabe como participar, eu vou salvar seu contato no WhatsApp e vou enviar para você o convite para você entrar junto comigo todos os dias às 21 horas. Não se esqueça disso. Todos os dias essa transmissão é feita pelo YouTube. Ontem nós passamos de 100 pessoas que estavam com a gente simultaneamente ali, orando junto com a gente. E eu creio que esse número só vai aumentar. Estamos unindo as igrejas, os pastores. Ontem pastor Odair orou comigo, hoje pastor Silvio. E assim vamos trabalhando para que no dia 29, dia 30 e 31 sejam dias extraordinários. Sejam dias cheios do poder de Deus. O que é isso, pastor? Vai ser sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Nós vamos ter 9 cultos, é uma caravana de fé. 9 da manhã, tanto sexta, sábado e domingo aqui em Pato Branco. Serão 3 dias com Jesus, 3 dias seguidos de mensagens de crescimento espiritual. Também teremos nos 3 dias também na igreja de Francisco Beltrão, às 15 horas. E assim bem como também às 18 horas na igreja de Dois Vizinhos. Os 3 dias vamos ter cultos especiais. Eu vou percorrer aqui a região e estarei em todos os cultos ministrando a palavra de Deus. Então, se prepare para que esses dias sejam dias especiais para a nossa vida, tá bom? Lembrando também, gente, nós temos agora a novela da Vida Real. Logo após a novela da Vida Real, já vem a vinheta despedindo de vocês aqui o programa de hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Não se esqueça de estar com a gente aqui amanhã novamente no programa A Hora da Graça e também nos cultos que nós teremos o dia todo na nossa igreja, tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe a todos, forte abraço, acompanhe a novela da Vida Real e até amanhã em nome de Jesus. Comecei a beber aos 14 anos, bebericando a cerveja do meu pai. Quando eu engravidei, eu parei com a bebida o tempo da gravidez. Ela nasceu em 93. Quando ela completou 1 ano, eu voltei a beber novamente. Eu lembro que eu era uma adolescente assim, um pouco revoltada, né? Mas não sei te dizer assim, o motivo. Mas eu era muito respondona. Tinha um vazio dentro de mim e eu queria encontrar, preencher esse vazio. E eu achava que a bebida preenchia esse vazio. E em 2000, a Camila nasceu. Só que o que eu ganhava na prefeitura não era um salário bom. Então eu dava aula porque eu sou professora. A vida continuou, né? A bebida continuou. Em 2004, eu, trocando de canal, eu parei na HIT e comecei a assistir o pastor Jaime. E muitas vezes ele foi usado para falar o que eu estava passando naquele momento. E foi ali que se deu a minha libertação da bebida. E aí eu comecei a sentir vontade de conhecer a igreja, né, da graça. Comecei a ir para a igreja. Eu comecei a levar a minha filha Camila. Eu lembro que eu comecei a vir com a minha mãe para a igreja, né, aqui para a Igreja da Graça, desde pequenininha. Achava o clima da igreja mais confortável, vamos dizer assim. A igreja as paredes eram brancas, era um clima de clareza, assim, parece que eu estava enxergando tudo que estava ao meu redor. E eu comecei, sendo patrocinadora, patrocinando a minha filha mais velha, Carolina. Quando a gente começou a vir para a Igreja da Graça, eu já senti o clima totalmente diferente e já comecei a gostar. E Deus foi me dando sabedoria para lidar com a minha vida profissional, com a minha vida sentimental. Começou a melhorar, ela entrou no grupo de jovens. O tempo foi passando, eu decidi me batizar. A partir dali, eu ergui a cabeça e disse, o Senhor é comigo. E de tudo que eu tinha, eu tirava o dízimo. Sempre dando dízimo para o Senhor e ofertando. E Deus foi abençoando a minha vida financeira.
E a Camila, a minha caçula também, com 10 anos, ela disse que queria ser tia da escolinha. Eu me batizei com 11 anos. Foi quando eu pude realmente vestir o uniforme de tia da escolinha. E tem hoje 21 anos, terminando a faculdade de psicologia e continua fazendo a obra do Senhor. A minha mais velha, que tem 27 anos, está casada, está muito bem empregada para a honra e glória do Senhor. Eu me formei no ano de 2016, consegui entrar numa empresa que eu também almejava. Fui promovida em menos de um ano 2 vezes para assistente financeiro e depois para analista financeiro, que é o meu cargo atualmente. Eu passei a um cargo comissionado como chefe de divisão e menos de um ano eu passei a ser diretora do departamento. Hoje a minha mãe, eu vejo felicidade nela. Ela é uma guerreira mesmo de ter passado tudo isso sozinha. Se a minha mãe não tivesse encontrado Deus, eu não sei onde estaria. A melhor coisa é servir a Deus. Porque imagina aquela mulher que bebia lá atrás, com 2 filhas. O que teria sido das minhas filhas? Estariam no mundo. Mas Jesus me amou, como Ele ama a cada um de nós. E me deu a oportunidade, a chance de dizer para Ele, eu sou do Senhor.